Uma das questões mais difíceis e erradas do Enem 2025, uma questão que muita gente não entendeu na hora da prova, que eu vou tentar destrinchar aqui junto contigo, uma questão que fala sobre atrito. E uma questão que trabalha com gráfico, não é muito comum, pegou muita gente de surpresa. A gente costuma fazer, às vezes, uma questão que envolve o cálculo, né, calcular a força atrito. Aqui era uma questão de análise gráfica, então exigia muita atenção no texto e na interpretação. Olha só o que a questão diz. Para transportar uma caixa do primeiro para o segundo piso de uma construção, um trabalhador precisará arrastá-la sobre um plano inclinado. O trabalhador começa a arrastar a caixa no primeiro piso, exercendo sobre ela uma força de grande intensidade paralela ao seu deslocamento. Bom, para ficar mais simples, eu vou meio que desenhar o que está acontecendo aqui no texto e depois a gente fala do contexto gráfico. Eu gosto de trazer sempre essa construção nas aulas. Então, primeiramente, eu vou trazer aqui como se fosse o primeiro piso e aqui como se fosse o segundo piso, certo? E ele vai arrastar essa caixa até o segundo piso. Então, aqui é o primeiro, aqui é o segundo piso. Vamos lá. O que acontece aqui, então, é que tem uma caixa, beleza, né? Essa caixa vai ser arrastada. Ele começa a arrastar essa caixa ainda aqui nesse primeiro piso. É o momento em que ele começa a arrastar essa caixa. Então, ele vai arrastando, depois ele vai começar a subir essa caixa até chegar no segundo piso. Então, voltando ao texto, ele diz: para transportar uma caixa do primeiro para o segundo, o trabalhador precisará arrastá-la no plano inclinado. O trabalhador começa a arrastar a caixa no primeiro piso, exercendo sobre ela uma força de grande intensidade paralela ao seu deslocamento. Então significa, olha só, que ele está exercendo uma força. Então aqui nós temos um vetor que aponta para a força, né, que ele está exercendo sobre essa caixa. Beleza. Essa caixa claramente tem uma força-peso também, tem um peso. E o contrário seria a normal. Beleza? E contra a tendência de deslizamento, nós temos justamente o atrito, né? Que a gente pode chamar aqui de atrito estático. Por que estático? Porque a caixa está parada. Então, para ele colocar essa caixa em movimento, né, para ele começar a empurrar ela aqui, ele vai ter que vencer esse atrito estático. Quando a gente fala de atrito estático, nós utilizamos a fórmula do atrito estático. Então, nós vamos usar aqui vezes a normal, ou seja, aqui no atrito estático, ele é constante em todo o período. Para eu conseguir colocar a caixa em movimento, eu vou ter que vencer esse limiar ali do atrito. Ou seja, enquanto eu estou começando a fazer força para tirar essa caixa do repouso, eu não movimento ela. Por quê? Porque o atrito, a rugosidade do chão, está segurando. Quando eu conseguir exercer uma força suficiente, né, eu vou conseguir então vencer esse atrito e aí eu começo a colocar a caixa em movimento e aí eu mudo de atrito estático para atrito cinético. Vamos lá, continuando então a nuance do texto. Ele vai dizer, na medida em que a caixa sobe o plano inclinado, então aqui ele já começou a colocar a caixa em movimento. Então ela começou a andar, ele conseguiu vencer esse limiar inicial ali do atrito, ou seja, conseguiu vencer esse atrito estático, a caixa começou em movimento, começou a ser arrastada e ele vai começar agora a ir no plano inclinado. Então ele diz, na medida em que a caixa sobe o plano inclinado, ele decide reduzir a força sobre ela, arrastando-a lentamente até chegar no segundo piso. Então percebe que ele inicia com uma força e conforme ele sobe o plano inclinado, ele aplica menos força. Eu já vou conversar com você sobre isso. Considerando que a caixa permanece em movimento nos encontros dos pisos com o plano inclinado, então o que ele está dizendo? Em nenhum momento a caixa parou. Uma vez que ele tirou a caixa do repouso e ela começou a ser movimentada, uma vez que ela entrou nesse atrito cinético, ela não parou mais. Isso significa que a questão está induzindo você a entender que a todo momento a caixa está em atrito dinâmico, atrito cinético, beleza? Olha só, com o plano inclinado. E que a rugosidade entre as superfícies permanece a mesma durante todo o percurso. O que é a rugosidade? A rugosidade é esse coeficiente de atrito, certo? Então, se permanece constante, significa que não muda o atrito, né, do chão, ali, a rugosidade, ela não muda em nenhum momento. Isso permanece constante. Beleza. O comportamento da força atrito entre a caixa e o chão no plano inclinado é representado em... E aí entra a maior pegadinha da prova. Ele pede o comportamento da força atrito entre a caixa e o chão no plano inclinado. E onde é o plano inclinado? Somente aqui. Então existe um momento em que ele tira a caixa do repouso e existe um momento em que a caixa está sendo arrastada aqui nesse plano inclinado. E o que acontece quando a caixa está sendo arrastada aqui, ou seja, é empurrada aqui nesse momento que ele está aqui no plano inclinado? Bom, o que muda?
vamos pegar aqui. Aqui nós já estamos falando de força atrito cinética, né? Já é um atrito dinâmico. Nós continuamos tendo o coeficiente de atrito. Nós continuamos tendo a normal. Só que diferente aqui de quando eu estou na horizontal e eu vou tirar a caixa aqui do seu atrito estático, a normal ela é igual ao peso, ou seja, mg aqui, né? A massa vezes a gravidade. Aqui, quando eu estou num plano inclinado, a minha normal não é igual ao peso. Por quê? Porque ocorre uma decomposição, né? Justamente pelo ângulo de inclinação. Então, o que vai acontecer aqui nessa questão é que eu vou ter uma componente chamada PY, aqui eu vou ter uma outra componente chamada PX, aqui eu continuo tendo a normal que é perpendicular. E claro, o atrito, ele aponta para qual direção? Ele vai apontar para lá, o atrito, ou ele vai apontar para cá? Bom, se eu estou empurrando a caixa e a tendência do movimento é empurrar ela para cima, a caixa está subindo, o atrito ele aponta contra a tendência do movimento, né? Então o atrito ele vai apontar para cá. Beleza, o que muda então no atrito cinético? Bom, essa aqui é a força, essa aqui é como eu calculo o atrito estático, ou seja, ele é constante. Por quê? Porque eu tenho a normal, que é igual ao peso, a normal não vai variar, porque o peso da caixa não muda, o peso da caixa é sempre o mesmo, e aqui o coeficiente de atrito também não muda a rugosidade do chão. Então acaba que a minha força de atrito estático é constante de todo o trajeto aqui. Beleza. E aqui no atrito dinâmico cinético, muda alguma coisa? Perceba, o meu coeficiente de atrito continua sendo o mesmo, a rugosidade do chão não mudou, e a questão indicou isso, rugosidade entre as superfícies permanece a mesma. E aqui, a minha normal, ela muda? Muda por quê? Porque agora o meu PY, ele vai ser uma componente, ou seja, um peso menor do que a força-peso total. É uma decomposição. No caso do PY, como é perpendicular, ele vai ser cosseno de θ. Se fosse PX, seria seno de θ. Então aqui a minha normal, ela passa a ser a normal vezes cosseno de θ, né? Então o valor aqui da normal vai dar menos, porque a normal é mg, certo? E ainda tem que multiplicar por cosseno de θ. Então o valor aqui do atrito cinético é menor do que o atrito estático. Então se eu for calcular, o atrito cinético vai ser menor do que o atrito estático. Só que a grande nuance da questão é justamente essa. O aluno ele percebe, ele olha para o gráfico e ele pensa, beleza, para ele colocar a caixa em movimento, ele aplicou uma força. Aí ele aplicou, então, como o atrito estático é maior do que o atrito cinético, ele aplicou maior força. Aí depois ele aplicou menos força, conforme começou a subir, né? E aí, no caso, o atrito cinético é menor do que o atrito estático, então vai mudar no gráfico. Então ele pensa um gráfico que está variando. Ele já elimina gráficos que trabalham com uma constante logo de cara. Por exemplo, o aluno já eliminaria essa letra C logo de cara, pensando que vai ter uma diferença entre o estático e o cinético. Porque tem, claramente, só que a grande questão aqui é, cuidado. O atrito, ele não depende da força com que o rapaz está empurrando aqui. A força com que o rapaz está empurrando, uma vez que a caixa está em deslizamento, muda a aceleração nessa caixa. Ou seja, o quão rápido ele vai empurrar, o quão rápido ele vai conseguir subir essa caixa. Muda a aceleração, mas não muda a força atrito. Não confunda a força que ele exerce na caixa com a força atrito. A força atrito não muda. A força que ele está aplicando na caixa pode mudar, ele pode aplicar mais ou menos força. E claro, ele aplica mais ou menos força de acordo com o atrito que ele tem ali, né, com o solo. Isso determina ali a velocidade com que ele vai subir aquela caixa, pode subir com a caixa mais devagar. Mas ele está subindo com a caixa rápido ou devagar, não muda o atrito estático. Olha a pegadinha da questão. A força de atrito estático não muda, tá certo? E outro ponto, a questão pergunta o comportamento da força atrito durante o plano inclinado. E a grande questão é, quando você para analisar somente aqui durante o plano inclinado, a força atrito cinética é constante. Durante aqui o momento que ele está no plano inclinado, considere que ele já, ó, a caixa está em movimento. Somente aqui, ele está aqui no meio, né? Digamos que ele está subindo. Bom, o coeficiente de atrito muda? Não, a rugosidade não mudou. E aqui, a normal vezes cosseno de θ. Bom, cosseno de θ vai mudar? Não, cosseno de θ é cosseno de θ. A inclinação não mudou. A inclinação da rampa não mudou. É a mesma. Do início ao fim, a inclinação da rampa é a mesma. E agora, a normal vai mudar? Não, cuidado. A normal, o valor da normal pode mudar em relação ao repouso, em relação ao horizontal. Mas durante o movimento no plano inclinado, a normal é constante. É a mesma. Então significa que se aqui é constante, aqui é constante, aqui é constante, a minha força de atrito cinético durante o plano inclinado, o comportamento dela vai ser constante. É por isso que o gráfico dessa questão, a resposta à questão é a letra C. Durante o plano inclinado, a minha força atrito, ela é constante, porque todas as componentes ali são constantes, né? Bom, as outras alternativas eram pegadinhas justamente com isso. Por exemplo, a força de atrito, né? E aí a questão indica o seguinte, a força de atrito,
ela vai diminuir, ou ela vai aumentar, ou ela está mudando ali a força de atrito de acordo, por exemplo, num primeiro momento a força de atrito ela é maior porque eu tenho que tirar do repouso, então eu tenho que aplicar mais força. Aí a caixa entrou em movimento. Aí depois que ela entrou em movimento, ela começou a deslizar. Aí se tornou constante. Teve aluno que pode ter pensado desse jeito, né? Ela entrou em movimento, ali se tornou constante. Aí depois, quando começou a subir, vai diminuindo, né? Daí beleza, vai diminuindo, depois se torna constante. Ou seja, o aluno ele vai tentando achar alguma explicação de acordo com a força, de acordo com o que o cara está aplicando. Mas tinha que se atentar muito ao comando da questão e essas palavras-chave, ó. O próprio texto diz: na medida em que a aceleração não muda ali a força atrito, muda só a aceleração com que ele vai subir. Ou seja, vai levar mais tempo para levar a caixa para o segundo piso, mas a força atrito não muda por ele diminuir a força, né? E ele diz ali, ó, arrastando-a lentamente até chegar no segundo piso. Considere que a caixa permanece em movimento, ou seja, a caixa permanece em movimento, certo? Ali permanente, ó, dos pisos com plano inclinado, e que a rugosidade das superfícies permanece a mesma, ou seja, o coeficiente de atrito permanece a mesma. Então, não mudou o coeficiente de atrito, não mudou o peso, a massa da caixa. Se não mudou o coeficiente de atrito e a massa da caixa, a força de atrito estático é exatamente a mesma durante todo essa subida do plano inclinado. Por isso que o gráfico é a letra C. Bom, uma questão difícil, cada professor vai explicar de uma maneira diferente, mais completa, menos completa, tentando ali trazer. É uma questão difícil na hora da prova, tem que ter muita sagacidade para poder ler, porque não é muita parte teórica, então talvez você se martirize às vezes olhando uma questão dessa e pense, nossa, que dificuldade, né? E aí você vai lá e vai querer estudar, mas é uma questão muito de repertório, sabe? De você pegar, por exemplo, estudar sobre força atrito, entender, né, a teoria sobre força atrito, maturar isso aqui, realmente entender o movimento, né, quando que aparece, quando que muda, para que você comece a entender o comportamento gráfico disso aqui. E aí, a partir disso, fazer várias outras questões para pegar a base. Né? Essa questão do Enem realmente elevou o nível, né? Não é uma questão que puniria na TRI, então quem errou somente essa questão não foi punido lá na prova de natureza, tanto assim, foi uma questão um pouco discriminativa ali da prova, mas é uma questão importante de você pegar a base e entender ela, né? Tentei explicar da maneira mais simples para que vocês possam pegar e acertar uma questão como essa da física, mas dá para aprofundar bastante nela, a gente aprofunda muito mais nas aulas de dinâmica, nas aulas de física lá do curso, então se você quiser aprofundar, pesquisa aí depois, cinemática e dinâmica, né? Os módulos de mecânica, aqui no YouTube tem algumas aulas nossas, aulas do José que faz, algumas aulas minhas também vão sair de física, vão acompanhando, eu vejo vocês na próxima, tá certo? Valeu, um grande abraço, até!